Afinal, o que é o mínimo que eu precisaria saber como dev júnior para aplicar para as vagas? A gente acha, assim, né, no nosso conhecimento, na nossa trajetória, que seria importante ter conhecimento das linguagens e tecnologias que a empresa pede, né? Isso a gente está falando de mercado primeiramente, tá, pessoal? Então, tu não precisa ter um conhecimento super aprofundado nos conceitos inicialmente, né? Obviamente, tu vai ter que ter um conhecimento das linguagens e de algumas tecnologias que não são só linguagens, né? Por exemplo, banco de dados, outras coisas que envolvem toda essa parte de desenvolvimento, né? Que não é só programação, não é só saber uma linguagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. A gente deu uma olhada em algumas vagas de júnior e a gente viu que as vagas pedem algumas coisas que as pessoas às vezes ficam meio assim, né? Ah, será que eu me candidato a essa vaga? Será que eu não me candidato? Essas coisas eu não sei. Eu só sei HTML, CSS, JavaScript, por exemplo. Eu não sei Docker, eu não sei não sei o que, eu não sei. Tem várias coisas que a vaga pede, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também mais pra frente. A empresa, ela não necessariamente vai esperar que tu saiba desenvolver algo sozinho do zero, né? Ela não vai. A gente tem amigos nossos, conhece pessoas que entraram como júnior e essas pessoas não tinham conhecimento criar um site do zero, por exemplo. Pegar lá um HTML, CSS, JavaScript, criar um site do zero, subir, hospedar esse site na internet, né? Isso, se vocês tiverem, se o objetivo de vocês, a meta de vocês for entrar numa empresa, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Então, isso é um peso a menos, assim, que vocês não precisam se preocupar agora. Acho que é basicamente isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Acho que se vocês puderem, além da parte de programação, estudar um pouquinho sobre como hospedar um site, né, como colocar um site no ar, vai ser muito bom para vocês. Não é algo que é super complexo de fazer. Dependendo da empresa de onde vocês entrarem, se for uma agência que trabalha com muito cliente, que bota muito site no ar, seria uma habilidade legal também para ter. Poder falar na entrevista que você sabe fazer isso. Não é necessário, não é obrigatório, mas seria legal que vocês também tivessem essa habilidade. A gente acha que esse é o mínimo, né? O mínimo que vocês precisariam ter, assim, falando de mercado, né? Aplicar para vagas. Daí uma outra pergunta que a gente separou. Se eu sei HTML e CSS, eu não posso me considerar um programador júnior? O que tu acha? Se eu sei HTML e CSS, para as empresas, se tu quer uma vaga, eu acredito que sim, mas só se a empresa pedir só essas tecnologias, né? Então, se está lá na vaga que tu precisa saber HTML e CSS, e tu sabe fazer um sitezinho com HTML e CSS, tu pode ser considerado um programador júnior para aquela empresa. E só que para trabalhar, por exemplo, como freela, o negócio já é diferente, né? Porque não adianta tu saber programar HTML e CSS se tu não sabe hospedar esse site. Tu não sabe, sei lá, configurar um e-mail para o teu cliente. Sim. Começa a ter algumas habilidades ali que tu não tem, teria que ter, né? Teria necessidade de ter, por conta desses freelas. Então, talvez para freela, tu não poderia ser considerado um programador júnior. Então, tem esses poréns, né? É aquela velha história, depende, né? Depende para quem que tá querendo te considerar um programador júnior. É o mercado, é tu mesmo fazendo freela. Sim, tem, como a gente falou, né? Alguns pontos de vista. Então, vocês que estão aí vendo a live vão ter que meio que se encaixar, né? Baseado no que vocês almejam, no que vocês querem. Talvez uma pessoa que queira fazer um freelancer, ela vai ter um pouco mais de. Ela vai ter que ter um pouco mais de conhecimento, sim, né? Vai ter que ter um pouco mais de experiência em algumas coisas que uma pessoa que queira simplesmente se candidatar numa vaga de front-end, por exemplo, não teria. Porque uma pessoa que está desenvolvendo que quer ser freelancer, ele vai ter que ter, né, alguns conhecimentos. Como o Cadu falou, hospedar um site, por exemplo, né? Dificilmente tu, como um freela, tu vai simplesmente fazer HTML e CSS e não ter que hospedar um site, não ter que criar um domínio. Não são coisas difíceis, né? São coisas. Hoje em dia, com a internet, vocês sabem que tem tudo na internet. Então, basicamente, numa pesquisa rápida ali, tu consegue descobrir como fazer isso, né? Então, você tem passo a passo, tem muita coisa bem facilitada. Então, também não seria um grande problema. E se vocês tiverem problema também, perguntem pra gente, a gente dá uma mão pra vocês. Mais uma pergunta. As empresas, elas não ensinariam o mínimo de tecnologia que um dev júnior precisa saber para trabalhar? Para um estagiário ou um trainee, sim. Eu acho que as empresas, elas, nesses dois casos, né, tu vai ser uma pessoa que está recém saindo da faculdade, por exemplo. Então, ou tu tá na faculdade ainda, terminando, e daí tu consegue pegar um estágio ali naquele finalzinho, né? Eu acho que as empresas não vão, nesse sentido, elas vão querer que tu realmente entre virgem, né? Sem saber nada, ou sabendo o básico, né, que a faculdade vai te dar. Então, e daí, a partir disso, ali no estágio, né, no trainee, tu vai ser meio que conduzido
Geralmente, né, o que acontece? Quando tu entra como um trainee ou um estagiário numa empresa, aquela empresa ela já tem um plano para ti. O plano da empresa seria te tornar um desenvolvedor. Empresas boas, né? Tô falando. Então, se for Importante. se for uma empresa boa, o objetivo dela vai ser o quê? Te pegar e te treinar para que tu trabalhe da forma mais eficiente dentro da empresa deles. Se for uma empresa ruim, o que eles vão querer? Eles vão querer que tu seja o faz tudo, né? Faça cafezinho, faça, né? Ou vão querer que tu entre como estagiário e vão te vender como pleno. É, exatamente, também. Então, aqui a gente está falando de empresas realmente que têm uma mentalidade um pouco melhor, né? E a gente sempre indica que vocês tentem entrar em empresas boas, né? É isso. Isso é importante, né? A gente sempre fala, a gente sabe que no começo nem sempre vai dar, vocês vão ter que pegar vagas em alguma empresa que aparecer, né? Mas a gente indica que vocês, desde cedo, estudem as empresas que existem no mercado, estudem a cultura delas, vejam se é um lugar que vocês achariam legal de trabalhar e tentem aplicar para essas empresas, porque se vocês tiverem uma primeira experiência no mercado em empresas boas, vocês vão até gostar mais de trabalhar com programação, vocês não vão se frustrar, que é uma coisa que aconteceria se vocês trabalhassem numa empresa ruim. Então, acho que isso é um ponto importante para vocês terem em mente. Daí só voltando ali na pergunta, né? Então as empresas não ensinam o mínimo de tecnologia que um dev precisa saber, né? Então a gente falou sobre estagiário e trainee, nesse caso seria sim a resposta. Mas para um dev júnior, né, o mínimo não, né? Se tu quer entrar numa empresa como um dev júnior, a empresa espera que tu já tenha o mínimo de conhecimentos nas vagas que eles estão pedindo, essas vagas que tu estaria se candidatando. Então, tu já teria que ter o mínimo se tu quer entrar como um dev júnior, né? Então, na nossa concepção, assim, o estágio e o trainee seria um passo antes do dev júnior. Então, seria quando tu realmente quer se colocar no mercado, logo depois de ter feito uma faculdade, por exemplo, ou quando tu ainda está terminando a faculdade. Depois não dá, né? Depois não dá para ser estagiário, mas enfim, pode ser um trainee, por exemplo. E o Dev Júnior seria um passo um pouco depois, né? O Dev Júnior seria, tu já teria que ter alguns conhecimentos, né? Não só de linguagens, como a gente falou, mas tecnologias, banco de dados, alguns conhecimentos né, um pouco mais avançados, mas também tu não precisaria ter conhecimentos, ser um expert ou ter conhecimentos muito avançados nessas tecnologias. Não, tu é um Dev Júnior, tu vai ter que ter um conhecimento básico daquilo ali, conhecimento que tu consiga se virar, basicamente. Que tu tenha um conhecimento que tu consiga se virar dentro da empresa. Né?